Irmãos e irmãs que estão congregados aqui neste templo, irmãos e irmãs que estão ouvindo a palavra de Deus por meio da Rádio Despertai em outros lugares, que todos nós agora estejamos reunidos e com os nossos corações entrelaçados diante de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador e presente que Deus nos deu como um pastor para guiar as nossas vidas, para nos socorrer nas nossas lutas, nas nossas enfermidades, nas nossas doenças, para nos instruir na vida, para abrir os nossos olhos, para tratar da nossa surdez, revelando para nós aquilo que está além do que os olhos podem enxergar. Que todos nós estejamos diante deste Jesus, Senhor nosso, e que este Senhor também desperte no nosso coração neste dia, ou em todas as circunstâncias em que nós estivermos reunidos em torno da palavra de Deus, a nossa condição de povo de Deus. Irmãos, irmãs, nós somos o povo de Deus. Nós que estamos na igreja, nós que estamos diante da palavra, nós que estamos agora com os nossos ouvidos abertos, na esperança de recebermos do céu o pão, nós somos o povo de Deus. É importante que nós tomemos consciência disso e que nós compreendamos cada vez mais e mais profundamente o que significa ser povo de Deus. E nós temos um Espírito diante de nós para nos instruir sobre o que é ser este povo, como fazer, o que fazer, quando fazer. Este Espírito, ele nos guia, ele orienta a nossa vida. Como nós ouvimos e temos ouvido nesta igreja, ele põe ordem na desordem da nossa vida. Quando eu falo de um Espírito, não estou falando da alma de alguém que morreu, eu estou falando de Deus e do próprio poder dele que se manifesta em nós. De que Deus, desta ou daquela igreja, desta ou daquela religião, deste ou daquele povo, não. Nós nos referimos ao Criador de todas as coisas, aquele que já era desde antes. Como diz alguns profetas antigos, especialmente Isaías, ele diz assim: antes que o dia existisse, eis que eu já estava lá. Nós falamos de um Deus que, naquele tempo, naquela circunstância em que não havia nada, ele já estava lá. E é um Deus que criou todas as coisas que existem no céu, todas as coisas que existem na terra, embaixo da terra, em todos os lugares. Não se trata de um Deus que habita entre quatro paredes, como disse o apóstolo Paulo. Não habita em templos construídos por mãos de homens. Trata-se de um Deus que quer habitar o meu, o seu, o nosso coração. Onde está este Deus? Está longe? Não, irmãos. Está junto de cada um de nós. E quando este Deus falou ao povo que ele preparou no passado, que era o povo de Israel, os judeus, lá no livro mesmo de Isaías, capítulo 43, nós não vamos analisar este capítulo nesta noite, mas lá, este Deus, pelo seu Espírito, ele disse ao povo: olha, eu te remi. Ou seja, eu te resgatei. Ele diz assim: eu te chamei pelo nome, pelo teu nome. Ele disse assim: tu és meu, porque eu te formei. Neste mesmo capítulo, ele diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo.
Quando entrares ou estiveres nos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Eu me lembro desta passagem agora, irmãos, porque alguns ainda têm a ideia de que quando nós entramos para andar com Deus, como povo de Deus, quando nós somos chamados por Deus e seguimos o seu caminho, alguns acham que a vida tem que ser maravilhosa, que não pode haver lutas, que não pode haver aflições, que não podem mais haver angústias, e de que a vida com Deus passa então a ser uma vida de prazeres. Mas como poderia ser isso vivendo no mundo em que nós vivemos? Como poderia ser isso vivendo num mundo onde o curso dele é contra o amor? É natural, irmãos, que nós tenhamos que passar por lutas, especialmente sendo povo de Deus, porque nós vamos andar na contramão do mundo. Irmãos, o mundo é um engano, é uma mentira. Está correndo ali uma enxurrada, indo numa direção. E o povo de Deus, ele tem que andar na contramão desta enxurrada. Ele tem que seguir numa outra direção. É evidente, é natural que andando na contramão desta enxurrada, nós teremos lutas, nós teremos angústias. De vez em quando a água vai chegar no pescoço. Mas o que é que a palavra diz lá? Não temas. Eu estou contigo. Tu és o meu povo, eu sou o teu Deus. Que Jesus Cristo, neste dia, desperte o nosso coração para esta condição de povo de Deus. Povo chamados para uma vocação, como disse o apóstolo Paulo. Povo eleito para uma salvação. Povo eleito para viver uma outra realidade com Cristo e por meio de Cristo, que é uma realidade espiritual, já não é mais uma realidade apenas humana. E Deus, na sua grandiosa bondade, nos deu a este Jesus Cristo para trazer a nós e nos dar a possibilidade, por meio do perdão dos pecados, de vivermos uma outra realidade que está colocada diante de nós. Amém? Vejamos aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 1. Vejamos nesta passagem como Jesus, ele muda a realidade e ele muda as coisas profundamente. Existem muitas pessoas que têm medo de receber Jesus no seu coração porque acham que Jesus vai tirar a sua liberdade. Acham que Jesus vai interferir na sua vida e que Jesus não vai deixar mais você fazer isso, que Jesus não vai deixar mais você fazer aquilo, e que por causa de Jesus Cristo você não tem liberdade mais para ir, para voltar, para comprar, vender, essas coisas todas. Nós não temos um Cristo que veio para tirar liberdade. Nós temos um Cristo que veio para dar liberdade. Experimente isso, meu irmão. Experimente isso para você ver. Ele não é um Senhor que veio para te constranger, nem para te ameaçar, nem para te condenar, nem para te apontar o dedo. Ele é um Senhor que veio para nos dar liberdade, livramento de coisas que nós não sabíamos, de uma escravidão que nós não compreendíamos. Existem inúmeras passagens, inúmeros relatos nos evangelhos de como Jesus traz esta liberdade para o homem. Aqui nós destacamos uma, que é o evento que aconteceu no encontro entre Jesus e Zaqueu. Diz a palavra que Jesus, ele havia entrado em Jericó e ele ia passando. E eis que ali naquela cidade de Jericó havia um homem chamado Zaqueu.
E este era um chefe de publicanos, e era um homem muito rico. E diz no versículo 3 que este homem procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia ver por causa da multidão e porque era um homem de pequena estatura. Irmãos, Jesus foi entrando nesta cidade e estava lá este Zaqueu. Diz a palavra aqui que ele era chefe dos publicanos. Os publicanos naquela época eram os cobradores de impostos, os arrecadadores. Eles eram muito mal vistos pela sociedade, já naquele tempo, como hoje também, né? Porque diz que alguns acabavam às vezes até cobrando além do que era devido. Este Zaqueu, ele era chefe, vamos imaginar assim, de uma equipe de publicanos, chefe dos cobradores, dos arrecadadores. Certamente que era um homem muito influente. Diz aqui que ele era rico. Eu pergunto assim a você, meu irmão, a você, minha irmã, o que é que este homem poderia querer com Jesus? Porque diz aqui que ele queria ver o Senhor. O que é que um homem rico, que tem autoridade nas mãos, poderia querer com o Senhor? Lembrando-se de que em certo momento, algumas pessoas que quiseram andar com o Senhor, se aproximaram dele e dizem assim: Senhor, eu quero ir contigo. Jesus voltou-se para esses e disse: olha, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem, que era ele disse: não tem onde encostar a cabeça. É isso mesmo que você quer? Jesus, ele estava destituído de uma condição humana, material. O que é que este homem tinha falta para querer ainda encontrar o Senhor? Irmãos, quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens, quantos velhos estão atormentados neste mundo, atrás do dinheiro, atrás da riqueza, atrás do poder. Quantas pessoas nós estamos vendo fazer loucuras atrás dessas condições? O apóstolo Paulo depois vai dizer: olha, a igreja precisa tomar cuidado com isso. O povo de Deus precisa ter cuidado com estas coisas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, disse o apóstolo, muitos se desviaram da fé, ficando pelo caminho. O que é que Jesus poderia ter para oferecer a este homem? Irmãos, é claro que a vida humana, ela não preenche todos os espaços do coração. A vida humana, ela não traz para nós todas as respostas para as nossas ansiedades. É evidente que a vida humana, ela não satisfaz o homem na sua integralidade. Todo homem, toda mulher, todo jovem, todo velho tem uma necessidade além do que comer, do que beber, do que vestir. Zaqueu tinha todas essas coisas, mas faltava alguma coisa para ele. A vida dele não estava completa. A nossa vida, ela não se completa apenas pela realização dos sonhos humanos. A nossa vida, ela não se completa apenas pela quantidade de recursos que nós temos. A nossa vida, ela não fica completa apenas pelos títulos que nós recebemos neste mundo. E lembremos mais uma vez de que quando o Senhor foi tentado, Ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Irmãos, nós somos o povo de Deus, e nós que somos o povo de Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus.
Nós temos que comer da palavra de Deus. Porque sem a palavra não há vida. Sem a palavra vai ficar um buraco em nós. A desordem permanece. Sem Cristo não há ordem na nossa vida. Certamente que Zaqueu estava procurando por esta ordem. Mas havia uma dificuldade, porque diz a palavra aqui que ele era um homem de pequena estatura. Devia ser um homem baixinho, pequenininho. E como havia muitas pessoas ao entorno do Senhor, a passagem diz que uma multidão acompanhava ele muitas vezes. Ele disse assim, olha, eu não vou conseguir ver o Senhor, porque eu sou pequenininho. Como eu poderei vê-lo? Diz no versículo 4, que ele correu adiante e subiu a um sicômoro para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. Daqui eu posso olhar para ele. Irmãos, quantas vezes nós também queremos ver o Senhor, mas eis algumas dificuldades, algumas lutas. Nós estivemos mergulhados por muito tempo na escuridão. A escuridão não é falta de lamparina, nem de vela, nem de lâmpada. A escuridão é não sabermos para onde nós vamos, nem de onde nós viemos, não sabermos nenhuma coisa, e por não sabermos nada, ficamos nas mãos de Satanás. Esta é a escuridão. Como nós não temos noção das coisas, como nós não sabemos da nossa origem, e nem qual será o fim, nós ficamos entregues a Satanás, que joga para lá, joga para cá, alegra um pouco, tira um pouco, faz uma confusão na nossa vida. Escuridão é isso. Nós estivemos mergulhados nisso. Acha que sair disso vai ser simples? Acha que o inimigo de Deus vai entregar a gente assim, de bandeja para o Senhor? Não, tá bom, pode levar, é seu. Haverão dificuldades. Nós teremos que romper com dificuldades, nós teremos que lutar. Lutar contra os nossos instintos, contra as nossas vontades, contra os nossos desejos. Lutar, inclusive, contra Satanás, para estarmos na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Para nos colocarmos diante de Jesus e ouvirmos a sua novidade de vida. Para estarmos diante de Jesus e termos os nossos pecados perdoados. Zaqueu fez um esforço. Como Zaqueu, nós também temos que insistir nisso, irmãos. Insistir e persistir. Jesus foi passando e viu aquele homenzinho lá em cima, né? Ele viu aquele homenzinho lá em cima, olhou para ele e disse, Zaqueu, eu preciso estar na sua casa hoje ainda. Está dito aqui, ó. Versículo 5. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Irmãos, estava ali uma multidão andando com o Senhor. O Senhor poderia ter visto o João, o José, a Maria, o Pedro. Quem que ele viu? O Zaqueu. Viu e falou com ele, Zaqueu, vem aqui. Nós estamos aqui hoje, irmãos. O Senhor está aqui conosco. Amém. E Ele está olhando agora ao nosso coração. Os irmãos que estão longe, em outros lugares, ouvindo a palavra, pela rádio. Irmão, não é porque você não está aqui que o Senhor não está te vendo. Ele pode olhar agora aí e ver também o teu coração.
E se você se sentir, meu irmão, minha irmã, se você se sentir chamado por Ele, se nesse momento o Senhor estiver dizendo para você, deixa eu habitar na tua casa, não resiste, irmão. Não tenha medo. Não tenha medo. Receba o Senhor na tua casa, no teu coração, alegremente, como fez Zaqueu. Diz aqui que ele desceu apressado, né? Nossa, deixa eu ir lá, e correu lá para receber o Senhor. Ah, mas será que o Senhor vai vir mesmo morar na minha casa? Mas será que o Senhor vai mesmo entrar para morar na minha vida? Mas eu já fiz tanta confusão. Eu já fiz tanta loucura. Eu já estive envolvido com prostituição. Eu já estive envolvido com drogas. Eu já estive envolvido com crimes. Eu já estive envolvido em adultério. Será que ainda assim Jesus Cristo vai vir fazer morada na minha casa? Diz aqui no versículo 7 que algumas pessoas ficaram murmurando e perguntando assim, mas como pode Jesus entrar para ser hóspede na casa de um homem pecador? Como pode Jesus entrar na casa de um homem pecador? Por quê? Porque Jesus foi para a casa do Zaqueu. Jesus entrou lá, irmãos. Eu não sei se esse homem era desonesto. Eu não sei se ele cobrava mais. Eu não sei se ele tinha algum pecado, algum crime, eu não sei. Eu sei que Jesus entrou lá. Como eu sei que Ele pode entrar na nossa vida a hora que nós quisermos, e a hora que nós deixarmos, e a hora que Ele quiser. Meu irmão, se você pensa, se você acha, se você acredita que Jesus Cristo está falando com você agora, deixa Ele entrar na tua vida, meu irmão. Deixa Ele entrar na tua casa, sem reservas. Não fica preocupado com o que você fez, com o que você deixou de fazer, não fica. O que é que Jesus fez na casa do Zaqueu? Foi lá. E deve ter conversado muitas coisas com Zaqueu. Qual foi o resultado? Versículo 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Nesta passagem não relata qual foi o teor da conversa. Mas quando nós olhamos para outras passagens e observamos o contexto geral da vida de Cristo, como observamos como Ele tem feito conosco nas nossas vidas, uma coisa nós temos certeza, irmãos. Ele não entra para condenar. Ele não entra para apontar o dedo. Ele não entra para dizer para nós, olha, você fez isso, você fez aquilo outro, você não fez isso. Ele não pergunta por onde nós andamos. Não pergunta o que nós fizemos, nem o que deixamos de fazer. Ele simplesmente entra. Simplesmente chega ali. Para estabelecer a partir daquele instante uma outra vida. Não fundamentada na lei, nem nas proibições, nem nas regras, mas uma outra vida fundamentada no amor, no perdão, na mansidão, na temperança, na muita paciência. Ele entra para fazer uma coisa nova, sem condenar, sem constranger. Ele entra para livrar-nos das mãos de Satanás. Ele entra para perdoar os nossos muitos pecados. Ele entra-nos para libertar-nos de cativeiros. Recebe, meu irmão, Jesus no teu coração.
Deixa ele entrar. É um tesouro que Deus te deu. É um tesouro que Deus te deu. Os profetas, os apóstolos, todos eles testificaram de que quem tem esse tesouro não sente necessidade de mais coisa alguma. Receba esse tesouro no seu coração. Ele finaliza aqui no versículo 10, dizendo que o Filho do Homem veio para buscar e para salvar aquele que estava perdido. Jesus está andando atrás, não são dos doutores, não são dos homens entendidos, dos sábios, dos homens grandes, dos nobres, dos príncipes. Jesus está andando atrás daquele que se põe diante dele e diz: Senhor, eu não sei, me ensina. Jesus está andando atrás daquele que se põe diante dele e diz: Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia. Senhor, livra-me de mim mesmo, das minhas paixões, dos meus vícios, dos meus sonhos. Daquele que se põe diante dele: Senhor, eu estou perdido. Daquele que se põe diante dele: Senhor, eu tenho problemas dentro da minha casa que eu não posso resolver. Eu tenho problemas com a minha esposa que eu não consigo resolver. Com meu marido que eu não consigo resolver. Com os meus filhos que eu não consigo resolver. Na minha vida profissional, meu Senhor, eu tenho problemas que eu não consigo resolver. Ajuda-me. Senhor, eu tenho problemas com alguns sentimentos aqui dentro que eu não consigo me livrar deles. Ajuda-me. Como disse o próprio Senhor, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Por isso, irmãos, recebamos o Senhor no nosso coração com alegria. É tesouro de Deus para nós. Amém. Presente de Deus para nós. Deixa Ele guiar a tua vida, o teu coração. E vai dar tudo certo. Não quer dizer que não haverão lutas, aflições, angústias. Haverão. Mas a vitória é certa. Porque Ele venceu. E Ele disse: se creres em mim, vencerás também. Amém. Que Jesus Cristo possa seguir presidindo este encontro. Que Jesus Cristo possa seguir abençoando a convivência entre os irmãos. A ceia, da qual faremos parte. Que Ele esteja presente na nossa vida de relação. Estabelecendo vínculos entre nós. Vínculos, irmãos. Laços firmes entre os irmãos. Aqueles laços que nem a morte, nem a distância, nem a profundidade, nem coisa alguma pode destruir. Ele abençoe esta igreja derramando do Espírito Santo e da sua unção e da sua graça sobre todos nós. Amém? O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz.
confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo